Muito boa noite, cooperados e cooperadas e todos que estão acompanhando esta transmissão do CP Agro Digital. É uma grande honra ter a sua companhia em mais um evento da Copacol e chegou a hora do CP Agro Digital, conhecimento que gera produtividade. Hoje começa esse evento que aproxima os nossos cooperados do que há de mais novo em todas as atividades, na agricultura, nas integrações, tudo que gera produtividade, a gente traz para você anualmente. Esta edição, edição digital, em função da pandemia, a gente teve que se modificar, se modernizar, mas o importante é levar o conhecimento até você. Você que fez a sua inscrição pelo Zoom está concorrendo ao Vale Compra de R$3.000 cada, que poderá ser gasto nas lojas agropecuárias e no Copacol Supermercados. Lembrando que para concorrer, você tem que estar com a câmera ligada, aparecendo aqui na nossa plateia digital. E tem que ser o cooperado titular na frente da câmera. Só assim você estará concorrendo e tem que ficar do início até o fim do evento, mas isso não será esforço nenhum, porque hoje tem muita novidade, tem muito conhecimento. A gente preparou uma noite muito especial para você, com grandes participações, porque você sabe, o CP Agro leva conhecimento até você para gerar resultados, gerar produtividade. Bom, e para começar o nosso CP Agro, a gente vai interagir agora com a plateia virtual, viu? A gente estava olhando antes um pouquinho aqui as pessoas que já se inscreveram, já ligaram a câmera, acionaram. Só uma dica aí que é para quem está participando em casa, para ficar um pouco maior a tela, se você puder virar o celular, deixar ele deitadinho, é melhor. A imagem aparece bem nítida aí de vocês que estão participando. A gente já viu muita mulher, muita agricultora, esposa dos nossos associados, associadas participando, filhos aqui nas nossas imagens, Muita gente com cuia de chimarrão, tá friozinho aí fora, Não sei se hoje não tinha previsão de chuva, mas na verdade não se concretizou. A gente aguarda que chova nos próximos dias. Mas é muita gente participando, a gente agradece o carinho de todos vocês. Vocês estarão aqui aparecendo no decorrer desta noite. Vocês vão dando tchauzinho aí, conforme vão aparecendo. Já dê um tchauzinho aí para aparecer, para vocês se identificarem. Vamos lá, gente! A noite hoje é muito especial, já vi alguns conhecidos ali, já vi a Jacinta, um abraço Jacinta, o pessoal que está aí inscrito e participando, é um prazer imenso ter todos vocês. Vocês também podem participar, mandando um recadinho ali, a pergunta no decorrer da noite com os palestrantes, vocês podem participar. O evento é feito, olha, especialmente para vocês que estão aí em casa. Todos vocês estarão aqui, estão sendo recebidos com tapete vermelho. Um tapete verde, na verdade, gente? Porque a produtividade, a agricultura é muito mais especial. Bom, em função da pandemia, o CP Agro ganhou a versão digital. Nós estamos em estúdio virtual, instalado aqui na cooperativa, respeitando todas as orientações para evitar qualquer risco de contaminação. Toda a nossa equipe está com máscara, apenas nós da apresentação estaremos sem, mas sempre respeitando o distanciamento para evitar o risco de contaminação. Antes de mais nada, eu quero conferir a agenda de hoje, a agenda da semana com vocês, para a gente saber exatamente o que terá de atividade. Quem são os convidados aqui dessa semana? Vamos lá? Hoje, então, daqui a pouco, a palestra será com o economista e engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros. Ele vem para discutir as tendências da economia e do agronegócio frente à pandemia do coronavírus. Daqui a pouco, a gente já falou com ele aqui nos bastidores, ele está preparado, acompanhando o nosso evento e vem trazer todas as novidades a respeito desse tema que é muito importante. Amanhã, terça-feira, o assunto será o mercado e as tendências da piscicultura com Francisco Medeiros. Ele que é diretor-presidente da Peixe BR e professor na Universidade do Mato Grosso. Na quarta-feira, o tema da palestra será o panorama atual e tendências para o mercado global e brasileiro de suínos com o médico veterinário Alexandre Furtado da Rosa. Na quinta-feira, o foco será a manutenção preventiva em galpões de frango de corte, com a Adriele Hernandes, que é supervisora de fomento de aves na Copacol, médica veterinária, especialista em avicultura industrial, e o Douglas da Silva, que é gerente de integração avícola, médico veterinário e especialista em gestão da cadeia avícola. Bom, agenda completa e a gente corre com o evento, Nós já recebemos aqui no nosso estúdio o nosso diretor-presidente, o senhor Walter Pitol, que vem fazer a receptividade, receber os nossos cooperados e cooperadas
Seu Walter, uma honra imensa ter o senhor aqui no nosso estúdio, dando as boas-vindas aos nossos cooperados. Esse ano que é um ano atípico, mas a gente faz questão de levar conhecimento para os nossos cooperados, né? Boa noite, seu Walter. Boa noite, Josimar. Boa noite aos nossos cooperados, nossas cooperadas, familiares, diretores. Para nós, estamos num momento importante, CPAgro Digital. E o objetivo sempre foi, de todos esses anos, do nosso CPAgro, ter a oportunidade de levar ao nosso produtor associado as informações para que ele possa ter, através da adoção de tecnologia, ter rentabilidade e resultado econômico na propriedade. E nós, cooperativa, temos a consciência, o dever e a responsabilidade de procurar proporcionar a esse cooperado essas informações. E nós temos toda a estrutura para poder garantir essas informações à classe social. Nós temos o nosso centro de pesquisa, que proporciona tecnologia e conhecimento que é levado ao produtor através da nossa equipe de engenheiros agrônomos para todos os nossos cooperados. Esse ano, de uma maneira diferente, de uma forma digital, mas sempre levando ao cooperado a atualização tecnológica, para que ele possa ter resultado econômico. E essa é a responsabilidade da cooperativa. Além desse trabalho todo, dessa oportunidade, a matéria-prima que nós temos de grãos, nós utilizamos nas nossas integrações. Importante o resultado econômico da exploração do trabalho do associado, lá na sua propriedade. Mas esse produto, matéria-prima, nos proporciona o suprimento para as nossas rações, para as nossas integrações. Então é uma cadeia completa, matéria-prima, produção de carnes e participar no mundo. E nós também temos nessa oportunidade, temos a geração de tecnologia, temos a informação que é passada ao cooperado, com dedicação, com conhecimento, com a informação adequada, e nós também hoje temos a oportunidade, através do doutor Alexandre, também temos as informações dos cenários econômicos. Então, completa toda essa nossa visão tecnológica, produção, produtividade e as informações de mercado com os cenários possíveis, proporcionando ao nosso cooperado a decisão, proporcionar o conhecimento para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, nós temos certeza desse dia importante, agradecer novamente a todos que estão participando, cooperados e familiares, e aí nós temos certeza do sucesso desse nosso primeiro dia do CPAgro, agricultura, e que gera desenvolvimento, gera riqueza e oportunidade para todos. Um abraço e um feliz encontro a todos. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado, seu Walter, pelas palavras. Com certeza, um grande evento, porque a gente sabe o papel da cooperativa em toda a região, gerando riqueza, desenvolvimento, progresso de toda a região, né? A gente sabe o quanto a cooperativa transforma realidades no campo e na cidade. Bom, e eu gostaria também de agradecer e cumprimentar os nossos outros diretores que estão online. O senhor James Fernando, Silvério Constantino, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, comitês, lideranças de grupos femininos, grupos de jovens que estão online e estão aqui na nossa plateia digital acompanhando o CPAgro. Essa edição especial é uma edição histórica, gente. Vocês estão fazendo parte dessa história em função da pandemia, obviamente, mas a gente vê o quanto a cooperativa se desenvolveu e também esteve adepta, né? Se adaptou a essa nova realidade. Bom, e cada um de nossos cooperados tem uma história de vida que forma a nossa cooperativa. E para abrir o evento de hoje, nós vamos mostrar um pouquinho a trajetória de um dos cooperados, que na verdade é uma homenagem, né? É um espelho da realidade das propriedades. É o Lucas Cirotti de Goerê. Ele está aqui na nossa plateia digital, pelo menos a gente tentou contato antes, a internet estava, supimpa, né? Como a gente falava antigamente, né, Lucas? Boa noite, obrigado pela sua participação. Tudo bem por aí? Como que está acompanhando o evento hoje? Boa noite, Lucas. Boa noite, eu que agradeço o convite por poder participar dessa primeira realização digital. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e boa noite principalmente para a diretoria da Copacol e para o nosso presidente Walter Pitol, que através dele a cooperativa chegou ao que é hoje, né? Uma cooperativa diferenciada que dá oportunidade a todos nós produtores para sempre estarmos crescendo e nos desenvolvendo. Sem dúvida, a participação de cada um é fundamental, de vocês cooperados também faz toda a diferença, né, Lucas?
Você implantou aí um sistema novo, né? Tem toda uma tecnologia, um aparato. Qual que é a importância da tecnologia? O que você destaca aí, né? Para a gente poder saber um pouquinho, brevemente, aí, o que você destaca da tecnologia no campo? A tecnologia, se não fosse ela, nós não estaríamos onde estamos hoje, tanto a nível de país quanto a nível de estado, né? Tudo que é feito a campo tem um embasamento científico e quando você junta a teoria com a prática bem realizada, o sucesso é garantido. É só ver que a agricultura cresce, independente das condições que o país vive, cresce ano após ano a saltos galopantes, né? Nós crescemos aí, os dados não mentem, né? São fatos. Nos últimos 40 anos, nós quintuplicamos a nossa produção e somente dobramos a nossa área, né, de plantio. E hoje somos grandes exportadores e produtores, principalmente de carnes e de diversos outros produtos agrícolas. É isso aí, Lucas. Agora a gente queria mostrar o exemplo, né? Nós estivemos na propriedade do Lucas, passei o dia com ele, com o pai dele, o filho, e você confere agora aqui no nosso quadro Conhecimento que Gera Produtividade, que é o slogan do nosso CP Agro Digital. E todo dia nós vamos mostrar então até quinta-feira uma história diferente, uma história inspiradora. É uma maneira de homenagear cada uma das famílias dos cooperados, dos 6.200 cooperados que fazem parte desta grande cooperativa, um exemplo para todo o país. Acompanhe então a reportagem. Chama ele de novo para ver se ele vem. Eu acho que ele tá vindo, ó. Olha que legal. Olha lá de novo, ó. Bom, eu sou a terceira geração de uma família de produtores rurais. Começou com meu avô, meu pai, e depois chegou a minha vez, né? Os meus avós também foram os agricultores. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco. Fiz agronomia e a partir de então eu comecei a suceder os negócios da família. Quando eu cheguei aqui, nem curva de nível tinha. Eles achavam que fazer curva de nível, achava que ia estragar as terras dele. A tecnologia ela vem para agregar, né? Todo ano, sempre a gente acaba agregando alguma coisa. Nós chegamos hoje num ponto, por exemplo, que se falhar alguma coisa, tanto aqui ou nos aviários, parou um aerador, parou alguma questão elétrica, eu tenho um alarme que dispara e liga no meu celular. Então nós já estamos sabendo que está acontecendo alguma coisa. O Brasil tem muita oportunidade aí, que o Brasil ainda alimenta aí quase 1 bilhão de pessoas e a tendência é para dobrar. Diversificação é um ponto-chave dentro da agricultura hoje, né? Para mim o principal é sair da zona de conforto. E quando você vai partir para uma outra atividade, você tem que sair do zero. O cooperativismo veio para ficar. O Copacol dá muita segurança para nós, né? É uma cooperativa séria, com objetivos muito bons, e nós somos parceiros mesmo. Nós temos agricultura, temos a avicultura, bovinicultura de corte, iniciamos na piscicultura há menos de 2 anos e nós pedimos agora também a suinicultura, estamos aguardando ver se vai ter aprovação. Isso aqui tá na alma da gente. A gente amanhece, anoitece, eu não consigo fazer outra coisa. Eu acredito que a educação que eu tive com meu pai, ele nunca impôs nada, né? Então foi um negócio que foi andando. Eu achei até que eu não seguiria a atividade rural e em algum momento eu falei, não, mas é isso que eu quero mesmo, né? Duas vezes por semana nós levamos eles e quando crescer mais, eu vou ver se ele já me acompanha mais também, porque eu tenho mais tempo que ele, né? Vou ver se ele me acompanha, dá um cavalinho para ele andar, para ver se vai pegar o gosto da coisa. Eu espero que ele se divirta muito aí enquanto ele seja criança e
E quem sabe se quando ele entrar a vida adulta dele aí, se ele acreditar que essa daqui é o caminho dele, eu vou ficar muito feliz. Que belo exemplo, né, gente? Um exemplo de cooperação, de transformação, que na verdade inspira e também é o resultado de muito trabalho, né? E o exemplo de muitos cooperados que vivem aqui na região, muitos que já têm esse papel de sucessão familiar e já pensam no futuro, que é fundamental, né? Bom, esse é o papel da cooperativa, criar oportunidades a todos, é ser um exemplo, né, de transformação de realidade. Amanhã a gente tem outra história, a gente mostra para vocês todos esses exemplos em todas as atividades, né, integrações e agricultura. Bom, lembrando que hoje a transmissão é pelo Zoom. Vocês que estão pelo Zoom, vocês acompanham a transmissão e vocês podem, então, participar do sorteio. Lembrando que a câmera tem que estar ligada do início até o fim, viu? Para concorrer ao Vale Compras de R$3.000, vocês têm que ficar. Depois o pessoal vai fazer ali o sorteio e vamos verificar, então, se vocês estiveram participando de toda a transmissão. E agora aqui no nosso estúdio, eu já recebo o Thiago Madalosso, que é gerente técnico aqui da cooperativa, engenheiro agrônomo. Vocês já conhecem, né? Trabalha diretamente aí com todo mundo. Thiago, uma grande honra receber, né, todos que estão agora de forma virtual, receber você também. E agora te entregar o bastão para você conduzir o trabalho, né? Receber o nosso convidado de hoje para poder apresentar as novidades aos cooperados. Boa noite. Boa noite, Josimar. Boa noite a todos os nossos colaboradores, colaboradoras, cooperados e cooperadas que nos acompanham aí, também os parceiros, né, que estão junto com a gente aí nessa noite diferente, mas um momento de interação onde a gente pode trazer um pouquinho de informação para vocês. É o nosso quarto CP Agro, que está sendo realizado aí pela primeira vez de maneira digital, e a gente agradece a todo mundo aí pela companhia. Então a gente só vai dar uma olhadinha aqui na nossa plateia digital, pessoal, só dá um joinha aí para a gente saber que está tudo bem com vocês. Aí, obrigado para todo mundo que está participando aqui pela plataforma Zoom. A gente tem mais de 300 pessoas aí, pessoal dando joinha aí, mais de 300 pessoas participando pelo Zoom. Lá no canal do YouTube também, a gente tem mais de 400 pessoas assistindo lá pelo YouTube. Então, um abraço também para quem nos acompanha pelo YouTube. E na sequência aqui, a gente vai trazer outros assuntos, né? Mas só lembrar a todos que na noite de hoje a gente vai estar sorteando 8 prêmios, que podem ser, são vales compras, assim como o Josimar já trouxe para a gente, né, que podem ser usados para compra de insumos ou nas lojas veterinárias ou nos mercados da Copacol. Mas para você estar concorrendo ativamente, você precisa estar aí com a sua câmera ligada até o fim, né? Durante o evento o pessoal vai estar, já começou os sorteios aí, e no final a gente vai estar passando quem foram os sorteados, os ganhadores. Então, fique até o final para não perder essa oportunidade. Também lembrando, né, que vocês podem ficar à vontade aí para poder interagir, fazer perguntas, né? A gente vai estar recebendo as perguntas durante a nossa programação para poder fazer com o nosso palestrante. Então, esse vai ser o tema de hoje, que vai ser a tendência da economia e do agronegócio frente a essa pandemia, né? Porém, antes de entrar num tema específico, a gente vai levantar a bola aqui para o palestrante, trazendo um pouquinho de como foram os resultados da Copacol aqui na região, quais os problemas enfrentados durante a safra. Então, nesse momento, a gente vai visualizar aqui os slides na tela, né, que a gente tá trazendo aqui. E um primeiro ponto que a gente gostaria de passar com vocês rapidamente, que vocês estão vendo aí, foi a questão da distribuição de chuvas lá no início da nossa semeadura. Então foi muita pouca chuva, precipitações muito baixas, 3, 5 milímetros, desde setembro até lá quase no finalzinho de novembro. E só no final de novembro, lá a partir do dia 15, que voltou a regularizar um pouco essa condição. Então isso fez com que, se a gente olhar nessa sequência aqui, essas linhas, a linha em preto que a gente vê na tela aqui, trazendo o histórico desse ano em comparação à linha vermelha que traz a média dos últimos anos, a gente teve um deslocamento dessas curvas, ou seja, o percentual de área semeada, considerando aqui, se a gente pegar 75% da nossa área semeada, normalmente lá na primeira semana de outubro, ali pelo dia 5, 6, a gente já estava com 75% da soja semeada, sendo que esse ano a gente foi conseguir fazer isso só lá no final de outubro. Então a gente teve, em média aqui, né, cerca de 20 dias de atraso
20 dias de atraso na nossa semeadura, como vocês podem ver no quadro. E isso implica, né, no sistema de produção soja-milho que a gente vive e na questão do atraso depois no plantio do milho, que a gente vai considerar mais para adiante. Porém, se a gente trazer aqui também outro dado, né, que aí é a precipitação acumulada mês a mês, a gente vê o quanto foi difícil, né? Realmente nós tivemos os meses de setembro, outubro e novembro, ali na tela que vocês estão visualizando, em azul a nossa média histórica, né? Então quanto chove normalmente, e em laranja o quanto que choveu nesse ano. Então a gente consegue observar aí que enquanto a gente tem normalmente 160, 200 milímetros, choveu de 20, 30, 50 e quase 60 milímetros no mês de novembro. Então trazendo essa informação, mostrando que realmente o início ele foi bastante complicado. E quando a gente vai aqui para o mês de dezembro, a gente consegue observar que a condição regularizou, então toda aquela condição de estresse que a gente tinha no início da safra melhorou, o potencial das lavouras voltou a melhorar, né? A gente sabe da capacidade que a soja tem aí de compensar espaços e tudo mais, e a gente chegou no final do mês de dezembro aí com uma condição, um potencial bem bacana, e aí veio o mês de janeiro e mais um desafio. Então no mês de janeiro, contando um pouco de toda essa história, né, para vocês, para a gente relembrar, a gente teve quase 500 milímetros de precipitação, então choveu muito. Comparado à nossa média, foi mais que o dobro, foram 20 dias, 20 dias com chuva, sem sol, então isso, como vocês podem estar vendo aí, ocasionou doenças como a mancha-alvo, né? Abortamento de vagens na soja, também lá na colheita, às vezes aquelas primeiras áreas que foram semeadas aí com problemas de qualidade de grão. Então esse foi todo o panorama da nossa safra. Porém, fevereiro e março aí foram as condições um pouco melhores e a gente conseguiu colher o restante da nossa safra de maneira um pouco mais tranquila e estabelecer bem depois a cultura do milho. Porém, aquele atraso que a gente carregou lá do plantio, ele se estendeu para a colheita. Se a gente olha a curva histórica de colheita da Copacol, nós estamos falando dos mesmos 20 a 30 dias de atraso. Então, normalmente, 75% da nossa safra, ela já é colhida no início da segunda quinzena de fevereiro, aí a gente já está com 70%, 75%, como vocês podem ver a linha pontilhada vermelha ali na tela. Enquanto que esse ano a gente foi conseguir isso só lá na segunda quinzena, praticamente de março. Então, mais de 20 dias, aí, quase 30 dias de atraso na colheita da soja, o que fez com que a gente semeasse o milho, praticamente metade do milho da nossa região foi semeado dentro do mês de março. Então, trazendo um pouquinho do cenário, do contexto aí para vocês. Porém, se a gente, finalizando aqui a questão da soja, como foram os resultados, a gente observa que, apesar de todo estresse, toda a condição adversa que a gente viveu, a gente conseguiu ter uma produtividade boa. Na última coluna ali a gente observa 144 sacas por alqueire de média de produtividade na região da Copacol. Isso é um dado que é feito uma amostragem nas propriedades dos senhores. Então, são mais de 80 mil hectares aqui amostrados nesse material que a gente está mostrando para vocês, que com certeza tem muitas propriedades dos senhores aí. Então, isso ressalta aquilo que o seu Walter comentou no início, a importância da tecnologia, que mesmo nos anos difíceis a gente não tem aquelas baixas produtividades, igual a gente tem lá no ano 11, 12, né, de 90 sacos. Mesmo nas condições bastante adversas, a nossa produtividade não baixa tanto. E na média, se a gente observar aquela linha de tendência ali, a gente está falando de 2,5 sacas por alqueire ao ano de um aumento médio ou de incremento médio de produtividade. E passando aqui, também desdobrando um pouco dessa produtividade, a gente mede alguns fatores. O primeiro dele foi em relação à época de semeadura. Nós conseguimos observar que, de maneira geral, na média do que a gente analisou, lógico que existem outras situações pontuais, mas nas áreas que foram mapeadas aí nesses 80 mil hectares, conforme eu fui atrasando a época de plantio, aí a gente vê nos meses de setembro, outubro e novembro, a minha produtividade foi caindo. Muito isso atrelado que as cultivares que a gente usa, elas têm um comportamento de crescer bastante, de engalhar bastante para o plantio no cedo. Quando a gente joga elas para o tarde, isso acabou comprometendo com sombreamento, com doenças, dificultou o manejo. Um outro dado importante que vem muito alinhado com o que a gente verifica lá nos nossos ensaios no CPA, é com relação aos fungicidas. Então a gente pode observar na figura aí, 1, 2 e 3 aplicações de fungicida, o incremento na produtividade, saindo lá com uma aplicação de 117 para 3
quase 150 sacas. Então, um incremento bastante expressivo pela adoção dessa tecnologia num ano de alta pressão como a gente viveu nessa última safra. E um último ponto importante para a gente falar do que a gente avaliou aqui foi a questão do consórcio milho com braquiária. Então, aquelas áreas onde tinha milho com braquiária no inverno, quando a gente colocou a soja em cima, ela colheu na média aqui da nossa amostragem cerca de 7 sacas por alqueire a mais. Então, um incremento bastante interessante, aí 151 sacas, arredondando o valor milho mais braquiária, de soja para o consórcio, onde eu tinha o consórcio milho com braquiária, comparado somente com 144, onde eu tinha somente o milho. Então, mostrando aqui de novo, né, esses dados que a gente colhe das propriedades de vocês, muito alinhados aos trabalhos que a gente vem conduzindo lá no CPA, demonstrando a importância do uso de tecnologia para melhoria e aumento da produtividade e dos índices produtivos. E aqui, olhando a continuidade, né, a gente colhe a soja, já planta o milho, né? Então, o início do estabelecimento do milho, ali a gente teve chuvas, toda aquela chuva em janeiro, ela acabou retornando o potencial de água no solo, umidade, e a gente conseguiu, então, fazer uma boa semeadura no mês de fevereiro e março, aí o milho germinou muito bem, a gente teve uma boa condição de estabelecimento, apesar do atraso, porém, quando a gente olha os meses de abril e maio, desafio de novo, né? Então, a gente está num cenário bastante desafiador, né? Mas existem as oportunidades diante disso também, né? Então, a gente observa aí que nos meses de abril aqui, né, e maio, a gente verifica que houve chuvas de só 5 milímetros, né? Então, isso é aqui para Cafelândia, para os dados da nossa estação. A última chuva significativa foi no final do mês de março. Então, um desafio climático bastante grande para a cultura do milho. Esperamos que a gente tenha algumas previsões aí que elas se concretizem nesses próximos dias. E um outro desafio que a gente enfrentou foi a questão da cigarrinha do milho. A gente pôde observar a campo esse ano várias plantas com os danos do enfesamento, da doença que é transmitida por esse inseto, né? Algumas áreas como essa que a gente está visualizando aqui na tela, né? Com danos às vezes que assemelham muito à seca, mas um novo desafio, problema que a gente não tinha com gravidade aqui na região, passa a trazer problema bastante grande, bastante sério. Essa é uma lavoura aqui que a gente está vendo, da região aqui da Copacol. Então, danos bastante severos. E é para isso, eu acho que existe o nosso CPA, né? Então, aqui a gente tem uma imagem aérea, estão sendo feitos vários trabalhos, várias pesquisas, para o nosso produtor poder sair na frente de novo com informação quente aí do que trabalhar na próxima safra para minimizar os riscos desta doença. Então, essa breve apresentação que a gente tinha aqui para poder fazer, né? Para poder fazer o link aqui com a palestra do nosso palestrante da noite, né? Então, nesse momento, diante de todo esse cenário que a gente comentou, instabilidade climática, problemas políticos, todos esses desafios da safra, pandemia, os preços das commodities, eles têm variado muito, né? A gente fala que como nunca visto antes. Então, nesse momento, a gente gostaria de trazer as atualizações, né, vamos chamar aqui então o Alexandre Mendonça de Barros, que é engenheiro agrônomo, colega de profissão aí, também doutor em economia aplicada, para poder trazer um pouco desse cenário. Boa noite, Alexandre. Então, eu fiz a parte fácil aqui, que foi falar um pouquinho do que aconteceu, mas o que a gente pode estar esperando nos próximos meses aí com relação aos preços das commodities, das carnes? Boa noite, Thiago. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra para mim participar do CP Agro. Parabenizo você pela belíssima exposição sua, didática, muito clara. Queria agradecer ao Walter pelo convite, dizer a todos que eu tenho grande admiração pela Copacol. São muitos anos juntos, né? Já tendo participado de outros eventos, e parabéns pela organização desse evento, que não é fácil, né? Tiago, vocês fiquem à vontade de me interromper, né, com perguntas, só me dar um toque, a gente vai encaminhando a conversa, porque temos bastante coisa para falar, né? Eu queria dizer a todos os cooperados, todos os colaboradores da Copacol, eu tenho 30 anos de análise de mercados agrícolas, e eu vou ser muito leal a vocês, dizendo que assim, eu nunca vivi um momento como esse, né? É um quadro internacional que eu vou tentar construir aqui, sem precedentes históricos. Por quê? Né? Porque o mundo está vivendo um aperto muito grande nos estoques de grãos, como eu acho nunca vi.
Evidentemente, isso está por trás dessa elevação muito forte nos preços em dólares que nós assistimos desde o ano passado. Então, vou falar um pouco do Brasil e o que aconteceu lá fora. E, por decorrência de elevados preços em dólar, a gente começou agora a ver no mundo uma elevação contínua no preço da. E isso está acontecendo, gente, sem que o mundo tenha passado por nenhuma quebra de safra muito significativa. Nós tivemos, lá em 2012, um momento de altos preços agrícolas, semelhantes ao que nós estamos vendo no mercado mundial hoje, mas naquele ano houve uma quebra muito importante nos Estados Unidos que desestabilizou todo o cenário internacional de grãos. Nesse momento não houve, não houve no ano passado, não houve no ano retrasado, nenhuma quebra muito significativa no mercado mundial. Por quê, então, que nós estamos assistindo a esse momento tão exuberante de preços? No caso brasileiro, gente, eu vou elaborar juntos, nós temos um outro componente, os preços em dólar subindo forte porque os estoques baixaram, mas, ao mesmo tempo, nós brasileiros assistimos, desde o ano passado, o real perder muita força frente ao dólar, indo para patamares de 5,20, 5,70, reais por dólar. Isto é muito raro. Raro por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities. E como as commodities subiram de preço de uma maneira muito significativa, nós deveríamos estar assistindo o real se fortalecer frente ao dólar, neutralizando um pouco essa alta dos preços internacionais em dólar. Conforme o real se manteve nesses 5,20, 5,70 até, os preços aqui no Brasil ficaram ainda mais acelerados do que aconteceram no mercado internacional. Então, vamos juntos tentar entender o que está acontecendo no quadro internacional para que a gente possa fazer um olhar sobre o mercado de grãos. Eu queria falar um pouco sobre o mercado de carnes, em especial a questão do frango. Da Rosa vai falar sobre o cenário dos suínos, então é mais para a gente dar um fechamento aí para o cenário de carnes. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para que a gente possa dar uma olhadinha nos slides e seguindo, um pouco o meu raciocínio, tá? Mais uma vez, Tiago, fica à vontade, tá? De me interromper, querer alguma pergunta que venha da plateia, por favor, sintam-se à vontade. E eu queria começar com esse quadro, que são as projeções do crescimento do PIB, da economia, dos principais países do mundo. E o relatório que saiu agora em abril, o Fundo Monetário Internacional faz uma avaliação do mundo todo, então é muito rico, porque tem um olhar para todos os países do mundo, E eu queria destacar para todos esse país aqui, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, está crescendo, a previsão de crescimento é de 6,4%, maior do que o fundo projetava em janeiro, porque a economia tem mostrado sinais de aceleração. Tem bancos americanos falando que os Estados Unidos pode crescer até 8%. A gente olha também nesse quadro e vê previsões de crescimento muito forte para a China, muito forte para a Índia. São cenários muito claros de recuperação econômica muito forte. Veja que isto tem um impacto sobre o mercado de commodities extremamente forte. Por quê? Em especial de alimentos. Primeiro, que os Estados Unidos é um grande consumidor, uma população muito grande, uma população com um grande poder aquisitivo. E a gente aprendeu durante a pandemia, foi uma coisa que eu aprendi no ano passado, que um pedaço muito importante do consumo de alimentos, especialmente no mundo urbanizado, no mundo rico, é feito fora de casa. As pessoas vão trabalhar e se alimentam nos restaurantes, nas cantinas industriais. Na China é muito forte, restaurantes nas indústrias, que as pessoas vão trabalhar. E, em resumo, tem, para quem mexe com café, seria as cafeterias, a gente vê as lanchonetes, enfim, há um enorme consumo de alimentos fora de casa. Quando a pandemia chegou, houve um colapso desse sistema no mundo todo, e foi muito impressionante, foi bastante impressionante a gente olhar e perceber que o sistema de varejo conseguiu muito rapidamente atender
né, as pessoas em casa, né, graças à internet, graças à conexão muito forte, a gente manteve uma demanda de alimentos, mas ainda assim, gente, houve uma queda, né, no sistema alimentar e os preços dos alimentos em dólares caíram muito. Na verdade, no ano passado, até setembro, né, basicamente, os preços dos alimentos chegaram aos seus níveis mais baixos no mundo rico. Aqui no Brasil, não, porque desde que apareceu a pandemia, o real foi para 5,70 e rapidamente os preços aqui começaram a subir, a gente começou a exportar muito rápido, nós não paramos, né? O agro fez um trabalho espetacular durante a pandemia, acelerou as exportações, o mercado aqui foi enxugando e o preço, então, foi subindo, né? O governo transferiu um volume de recursos muito importante para a população, chegou aí a 350 bilhões de reais, e isso permitiu manter também o mercado aquecido e o consumidor brasileiro pôde pagar esse alimento mais caro. Tudo bem, mas no resto do mundo estava caindo. O que aconteceu em setembro? Né? Nós vamos olhar. Em setembro apareceu a vacina. Né? Aí o mundo rico percebeu que ia finalmente ter uma solução para essa pandemia da Covid-19. Apareceu a vacina, os mercados rapidamente perceberam isso, e aí essa turma que é rápida, né, dos grandes mercados financeiros mundiais, saiu comprando commodity. Qual foi o raciocínio lógico? Olha, vai retomar a economia, vai voltar ao food service, a vida vai voltar ao normal, então eu quero ganhar com a alta, saíram comprando grãos, todas as commodities de uma maneira muito significativa. Vocês querem ver? Olha, minha equipe preparou esse material, tá? Que dá um cheiro para a gente do tamanho do impulso que os grandes especuladores, né, os grandes ativos aí do mercado financeiro mundial fizeram, né? Então, aqui é mais ou menos a posição líquida dos fundos, né, em Chicago, em Nova York, não comerciais, ou seja, aqueles que não são conectados ao lado físico, né, nem produtores, nem traders, nem processadores, nem produtores de carnes, que precisam aí dos produtos, tá? São basicamente gente que está querendo comprar e vender produtos agrícolas, minério, petróleo, para ganhar dinheiro na alta ou na baixa, né? Então, aqui eu fiz questão de colocar todos os mercados, açúcar, café, cacau, milho, algodão, soja, trigo, só para que a gente possa notar que as posições compradas, né, acima de zero, eles estão mais comprados do que vendidos. Mais comprados significa que acreditam que vão subir, né? Eu compro imaginando que vai ter um ciclo de alta para eu ganhar dinheiro na alta. Deem uma olhada, por favor, que este é a maior posição já comprada historicamente pelo mercado financeiro global. Então, o que eles viram? Eles viram essa possibilidade que o mercado de grãos, né, o mercado de soja, de milho, de trigo, demora para responder a um crescimento, uma retomada de demanda, e com isso a expectativa é que os preços subissem. Muito bem. Aí o Biden ganha, o presidente Biden ganha, ele faz uma promessa que está sendo cumprida agora, que vai colocar um volume sem precedentes de renda na mão dos americanos, aprovou um plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares de investimento, de transferência de renda. Agora está tentando aprovar um programa de 2,3 trilhões de dólares para investimento em infraestrutura nos Estados Unidos, um programa de ampliação do salário mínimo, o desemprego americano vem caindo, a atividade econômica está puxando, muito forte, e aí a gente viu a economia arrancar. Os Estados Unidos compra muito da China, a China exporta muito para os Estados Unidos, a China já estava no processo de aquecimento, aí começam vários países, né, que vão resolvendo seus problemas com o Covid, demandarem produtos de todos os níveis. Aqui eu trouxe aqui só para mostrar, para dizer, olha, não é só alimento, aqui é um índice de preços, né, quanto que vem subindo, né, geral, mas notem como subiu o preço de metal, como subiu o preço de energia. E claro, quem produz metal, né, fica com mais recursos, aí compra mais alimento, quem produz energia, né, petróleo, gás natural, etc., também melhora de renda, compra mais alimentos, e a gente começa a ver, então, o sistema ir pegando tração numa velocidade impressionante. Então, a primeira mensagem que eu queria trazer do mercado mundial é que a economia global está em um ciclo de retomada, principalmente nos países mais ricos e vários países da Ásia.
Ainda estamos vendo problema sério na Índia, o Brasil está ainda com bastante problema, fiquei admirando aí o cuidado de vocês, né, e eu acho que é super importante, porque de fato a gente ainda não conseguiu resolver nossa questão aí com a pandemia, tá certo? Então, alguns países importantes do mundo estão indo mais devagar, é o nosso caso, né, e isso obviamente afeta nessa conversa que eu estou trazendo aqui de aumento de demanda, de emprego, de renda, ela é um fenômeno muito mais forte nos países ricos. O que está acontecendo com nós brasileiros, né? Em primeiro lugar, a gente ainda está com desemprego muito elevado, a gente tem uma inflação muito alta, especialmente de alimentos, isso é um desafio, né, para a população brasileira. Na medida que toda a comida está subindo no mundo, a nossa também está, né, somos grandes conectados ao mercado mundial, e isso, obviamente, tem afetado o padrão de consumo aqui no Brasil, o padrão aquisitivo aqui no Brasil. Então, estamos num ambiente de inflação, e aí o que aconteceu, né? Eu queria chamar a atenção, muita gente me pergunta, Alexandre, mas se está exportando tanto, se nós estamos gerando tanto dólar nas exportações, por que o real não se fortaleceu? Por que ele não veio para 4, né? E aí os preços não subiriam tanto assim em reais? Acho que tem várias respostas para essa pergunta. A primeira é que nós assistimos, né, nesse último ano, especialmente durante a pandemia, uma queda muito forte da taxa de juros, né? A taxa de juros nossa veio para 2% ao ano, uma taxa muito baixa. E por que isso afeta o câmbio, né? Por que isso afeta a relação do real com o dólar? Basicamente porque nós sempre atraímos muito dólar justamente porque pagamos uma taxa de juros muito elevada. Então, essa taxa de juros de 14%, pessoal, que no passado, ela trazia muito dólar, né? Porque o juro lá fora era muito baixo, os investidores vinham aqui para ganhar dinheiro com essa taxa de juros alta. Conforme ela foi baixando, esses investidores foram indo embora, né? Receber 2% no Brasil, com uma inflação que está rodando acima disso, não compensa, né? Então deixa o dinheiro lá fora. Segunda coisa importante, muitas empresas brasileiras exportadoras antes tomavam muito dinheiro em dólar, justamente porque o juro lá fora era muito mais barato que o juro aqui dentro. Conforme o juro em reais caiu, o que essas empresas fizeram? Elas tomaram a decisão de pegar o seu dinheiro exportado em dólar, pagar essa dívida lá fora e tomar dinheiro emprestado em reais. Com isso, menos dólar entrou no Brasil. Essas duas coisas foram muito fortes no ano passado, tá? No começo desse ano, e ajudam a gente a entender por que o real, né, veio se enfraquecendo frente ao dólar. Mas tem um ponto, gente, que é o terceiro ponto dessa equação, e esse sim não mudou, né? O que aconteceu conosco? Tá? Esse gráfico mostra um pouquinho a correlação entre o câmbio, que é a linha azul do lado direito, o real por dólar, tá certo? E a linha laranja do lado esquerdo mostra para a gente a relação entre a dívida do governo, aqui medida a dívida dividida pelo PIB, pelo tamanho da economia brasileira, ou seja, uma empresa seria o que a empresa deve dividido pelo seu faturamento, né? O que a gente lá nas nossas propriedades devemos sobre o nosso faturamento. E eu queria que vocês notassem que tem uma correlação muito alta entre essas duas coisas, ou seja, toda vez que a dívida do governo vai subindo muito fortemente, o real vai perdendo força frente ao dólar. Por quê? Né? O que o mercado financeiro está vendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a dívida está subindo, né, existe o risco do governo não conseguir financiar essa dívida mais, e na medida que ele não conseguir financiar, ele vai acabar imprimindo moeda para fechar a conta dele. E imprimir moeda, aumentar a oferta de reais, e isso enfraquece o real. Historicamente, né, se vocês olharem para a Argentina, o que está acontecendo, o Brasil sempre teve esse problema, né? Deu uma melhorada, e aí a pandemia, no ano passado, causou um problema, né? Mas causou no mundo inteiro, diga-se de passagem, tá? A arrecadação caiu, o gasto cresceu, né, para compensar os gastos com saúde, as transferências para as pessoas, e vocês notem que a dívida subiu muito fortemente. Acontece, gente, que por causa da inflação que apareceu, como eu já mostrei, a taxa de juros do país começou a subir, né? Essa linha vermelha são as nossas projeções,
O Banco Central, essa semana aí, passada, subiu, né, a taxa de juros, 0,75, prometeu subir outro 0,75, então a gente está vendo o juros subir. E por que isso afeta a conta pública? Porque a dívida do governo vai pagar um juro mais alto, é mais difícil de fechar. Se as contas já não estão fechando, há o risco essa dívida subir muito, e aí o mercado fica com medo. É por isso, gente, que desta vez, né, então, porque o juro está baixo, porque as empresas estão diminuindo dívida em dólar, tomando dívida em reais, e porque nós temos um problema nas contas públicas muito grande, o real não tem se valorizado. A gente acredita que o real vai ficar nesses 5,10, 5 até 5,60, esse intervalo, dependendo da política. Por quê? Por que a política afeta tanto? Porque ninguém sabe qual será o próximo governo, o que vai fazer, se vai fazer um ajuste nas contas. A gente vai entrar, especialmente no ano que vem, num ano de incertezas, né? E essas incertezas são traduzidas por risco, e aí bate no câmbio. É por isso, gente, que a gente está vendo o milho, né, em níveis que nós nunca vimos, nós estamos vendo o preço da soja em níveis que nós nunca vimos, o trigo vai estar em níveis que nós nunca vimos, o frango vai estar em níveis... Porque nós estamos combinando preços muito altos. Vamos agora entender o que está acontecendo no balanço global de soja e milho e como isso afeta toda a precificação de carnes no mundo inteiro. E eu vou fazer uma coisa, gente, eu sei que é chato ir olhando linha por linha, talvez canse um pouco, tá? Eu vou tentar depois evitar ficar concentrado nisso, mas eu acho super importante para a gente poder perceber, tá, como é que o mundo está muito apertado do ponto de vista de grãos. Então, aqui, gente, ó, eu vou olhar esse quadradinho aqui, nós vamos linha a linha, para a gente perceber a dimensão do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, isso aqui é o balanço americano, tá? Que saiu agora, é o famoso Prospective Planting, né, as projeções de plantio dos Estados Unidos. Esses números normalmente são confiáveis, tá? Obviamente, aqui nós estamos fazendo uma futurologia, por favor, tá, pessoal? A gente está fazendo uma hipótese, né? A gente não, o governo americano, né, o número todo mundo olha, por ser justamente vamos dizer, do órgão mais respeitado em balanços globais, né, de oferta e demanda. E olha o que eles estão dizendo para a gente. Ó, esse ano, os americanos vão plantar 35 milhões e 400 mil hectares. É uma área grande de soja, tá? Estamos falando de soja. E agora aqui, ó, futurologia, né? Nós vimos o Tiago apresentar aí todo o risco climático e tal, mas aqui basicamente está dizendo assim, ó, a produtividade média de soja a gente espera que seja 3,4, é uma boa produtividade, pressupõe uma safra normal, não recorde, mas normal, tá? E aí, se essas duas coisas acontecerem, a próxima safra americana vai ser de 120 milhões de toneladas. Como é que eles vão usar essa safra? Primeiro ponto, exportação. Os americanos estão prevendo que vão exportar 60 milhões de toneladas. Pessoal, por favor, aqui é o calendário do hemisfério norte. Então, começa agora em setembro, né, desse ano e vai até agosto do ano que vem. Então, nós estamos olhando a safra que vai entrar a partir de setembro e como é que vai ficar o balanço nos Estados Unidos, que influencia muito Chicago, até o ano que vem. Então, eles estão dizendo, ó, vamos exportar 60 milhões de toneladas. Por favor, observe que neste ano agrícola, que ainda não se encerrou nos Estados Unidos, vai fechar em agosto, eles estão prevendo uma exportação de 62 milhões de toneladas. Já comento esse assunto. Depois, o consumo interno nos Estados Unidos, esmagamento, mais sementes, os americanos estão prevendo consumir 62 milhões de toneladas de soja, que é exatamente o que eles estão prevendo que está consumindo nesse ciclo. Se estas duas coisas acontecerem, olha que loucura, o estoque final de soja nos Estados Unidos será de 1,7 milhões de toneladas. É o mais baixo que eu tenho lembrança, tá? É praticamente zero, e qualquer desvio aqui gera um equilíbrio muito perigoso, né? Alguns comentários. Primeiro comentário. Essa exportação de 62 milhões de toneladas, saiu um relatório 3 semanas atrás dizendo que é uma exportação que já estava vendida nos Estados Unidos até agosto, tá? Mas ela já estava vendida em março. Portanto, qualquer venda adicional
em abril, maio, junho, julho, agosto, implicaria em exportações mais fortes e os estoques de entrada no ano que vem seriam ainda menores do que esses baixíssimos 3 milhões de toneladas. Segundo ponto. A minha equipe aqui da MB Agro, agradeço eles, tá? Por isso, fizeram uma pesquisa muito interessante e a gente detectou que várias refinarias americanas de diesel já estão sendo convertidas para biodiesel, porque o Biden tem um programa, o presidente Biden, muito forte de biocombustíveis. Então, é possível, gente, que as metas de biocombustíveis subam nesses próximos meses nos Estados Unidos, pressionando ainda mais a demanda de óleos em geral e óleos de soja em particular. Então, veja bem, a gente está aqui, né? Olha a importância dessa fala, né? Se tudo andar bem na safra americana, os estoques serão muito apertados. É óbvio, né, que qualquer desvio climático pode gerar um quadro de um aperto ainda mais forte. O que vai acontecer se quebrar a safra americana? Duas coisas. Primeiro, eles não vão conseguir exportar 60 milhões de toneladas. Segundo, é possível que eles tenham que importar soja, coisa que a gente já detectou que começou a acontecer nesses últimos dias. Então, é de fato um cenário de muito aperto. Vamos olhar o milho agora. Tá? Aqui, de novo, o mesmo tipo de raciocínio. Uma área plantada de 37 milhões de hectares, 37 milhões e 100 mil hectares, desculpe, é uma área grande, historicamente, e eles estão colocando aqui, por favor, isso é obviamente futurologia, tá? 11,3 toneladas por hectare. Aqui eu considero alto, tá? Considero alto. 3,4 toneladas por hectare de soja, ok. Tá? Acho que é factível. Tá? Aqui tem que tudo andar muito bem para dar 11,3. Notem que 300 quilos de desvio, tá? 300 quilos de desvio por hectare dá 10 milhões de toneladas a menos. É muita coisa. Tá? Então, a gente, se acontecer essa produtividade alta, com 37 milhões de hectares, são 381 milhões de toneladas de produção. Né? Olha aqui, novamente, eles estão prevendo uma exportação semelhante à desse ano, ou seja, setembro desse ano até agosto do ano que vem, igual ao que vai exportar até agosto, né? Já exportou e vai exportar até agosto. Notem, por gentileza, um aumento no consumo de milho nos Estados Unidos. Por quê? Basicamente puxado por etanol. Qual é a lógica? A economia volta, a circulação volta, o americano não vai viajar para o exterior, né, por toda essa questão de pandemia, o consumo vai aumentar, e o consumo já vem dando sinais que vai ser muito forte, mais gasolina implica em mais mistura de etanol, que é obrigatório, e isso implica em mais consumo de milho. Por favor, esses 138 milhões não é nenhum absurdo, é exatamente o que os americanos consumiam por ano antes da pandemia. Então, o governo não está exagerando aqui, vai além do que se consumia. Ele basicamente está dizendo que volta ao que sempre foi. E, mais uma vez, os estoques mundiais seguem extremamente baixos, com riscos de serem muito pequenos. Mundiais não, americanos, me perdoe. Tá? Mas, evidentemente, esse é o maior produtor de milho do mundo, é o maior disparado, o maior exportador de milho do mundo. Tá? O mercado mundial depende muito da exportação americana, especialmente hoje. Tá? E isso monta um quadro de grande aperto no cenário internacional de milho. Não é por outra razão, gente, que a gente viu a soja explodir, né, nas últimas semanas, atingindo os patamares mais altos. Né? A gente teve um pico de soja lá em 2008. Né? Aqui foi o advento do etanol de milho americano. Né? Os americanos aqui começaram a fazer etanol e aí consumiram quase 13%, 14% do milho do mundo para virar em etanol, e aí cresceu a área de milho, diminuiu a área de soja dos Estados Unidos, os preços então explodiram, a China já vinha crescendo muito sua demanda de soja. Depois, né, um boom aqui de novo, por causa da quebra de 2012, que eu mencionei no começo, e aí demorou 3, 4 anos para consertar essa oferta. Aí vem a guerra comercial do Trump, olha o preço da soja lá em Chicago despencando,
veio para níveis muito baixos, por 4 anos, quase 5 anos, e olha lá no ano passado que eu falei, né? O preço da soja vai lá embaixo, um dos preços mais baixos, mais de década. E isso o que fez, gente, aqui que a gente está vendo essa consequência, o produtor americano ficou com margens zeradas, até negativas, o governo teve que... Opa, Tiago, tem pergunta? Não sei se eu ouvi direito. Alguma questão? Posso seguir? Oi. Opa, vamos lá, é um prazer. O Alexandre, a gente teve uma pergunta aqui de um cooperado, o seu Irineu, que ele perguntou aqui se a questão também dessa alta dos preços, a gente percebe aqui que o preço dos insumos para a produção dos grãos também acompanha, né, em função do dólar. Se ele traz uma pergunta muito interessante assim, daqui a pouco o produtor está comprando a um preço mais alto de insumos, existe a possibilidade dessa soja, desse milho voltar aos patamares que a gente tinha 2 anos atrás, por exemplo? Bela pergunta, muito inteligente, tá? E vamos responder ela. Quando o grão sobe, vou mostrar agora, Tiago, o preço do milho, né? Só para mostrar como nas últimas semanas, não sei se dá para ver esse verdinho aqui, olha que pancada que deu para cima o preço. Olha o milho, né, que volta para os patamares mais altos, né? Veja que o mercado está dizendo que ele vai cair com a safra americana, né? Ainda assim muito mais alto do que estava, tá? Então, agora vamos responder. O que acontece quando o grão sobe muito? Puxador, gente, olha, a gente fez vários estudos estatísticos aqui, viu, meu? Vários. Eu posso garantir, isso acompanha há muitos anos, tá? Fertilizantes, o que puxa preço de fertilizante é principalmente milho, trigo, arroz e soja, né? Então, se esses preços sobem muito, a demanda fica muito forte e no curto prazo esses preços têm uma alta elevada, né? Então, a primeira resposta é sim. Se os grãos ficarem nesses patamares mais altos, a demanda é muito forte por adubo, até que a resposta venha, demora um tempo, ele tende a ficar mais alto. Outro aspecto dessa elevação do preço do grão, demora um tempo, mas o preço da proteína animal sobe muito forte. Então, o grão tem esse poder, ele puxa muito rapidamente os insumos, e ele leva aí uns 6, 7, 8 meses no mercado global para elevar o preço da proteína animal no mundo. Nós já vamos olhar para isso no instante. Então, a pergunta importantíssima do Irineu. Veja, existe um risco, né? Quais os riscos que eu veria, né? Um primeiro risco é o real ficar mais forte. Essa deveria ser a tendência. Então, exemplo, se o governo consegue mostrar um sinal para o mercado que ele vai fazer um ajuste fiscal, que ele não vai gastar, tá certo? Que ele vai corrigir esse desequilíbrio das contas públicas, eu não tenho nenhuma dúvida que o real vai voltar a se fortalecer. A pergunta aqui, Irineu, é o seguinte: faz sentido a gente imaginar esse cenário num ano eleitoral, como o ano que vem? A maior parte de nós analistas, acredita que não tem muita lógica no ano eleitoral se esperar que o governo faça um ajuste muito significativo. Mas eu tenho certeza que em termos de conversa, de campanha, isso vai vir, tá? Então, existe esse risco. Segundo risco, a gente consegue ver uma recuperação desse balanço de oferta e demanda no mundo, Tiago, já no ano que vem? Provavelmente não. Vai precisar aí de umas 2 safras para a gente, pelo menos, se tudo andar bem, se a safra americana for boa, se a safra brasileira for boa, se outra safra americana for boa no ano que vem, aí os estoques mundiais vão começar a se ajustar e os preços tenderão a cair. Mas olha, por gentileza aqui, o mercado mundial está dizendo basicamente isso, tá? Se a safra americana for boa, até a entrada da safra não tem milho, tá bom, concordo, vai ficar apertado, tá? Mas se os Estados Unidos escolher uma safra de 380 milhões de toneladas, o milho vai cair.
Vai cair quanto? Quanto que o mercado tem precificado de queda? 15%, 20%, tá? Mas, obviamente, isso pressupõe que a safra americana seja daquele tamanho que eu mostrei para vocês. Se não for, essa queda vai rapidamente, o mercado futuro vai embicar para cima. Tá? E aí eu vou precisar da próxima safra brasileira, da próxima safra americana e provavelmente da outra safra brasileira nas minhas contas para a gente ir voltando. Então a mensagem você acredita que a soja possa subir ainda mais? Sim, se quebrar a safra americana, provavelmente sim, né? Nesse curto prazo vai ficar muito apertado. Por outro lado, conforme o tempo for passando, esses preços tenderão a cair? A minha resposta, sim, tenderão a cair. A história mostra. Olha, aqui, ó, eu me lembro, a gente vai ficando mais velho e essas coisas vão, sabe? O sentimento que eu já vi tudo que eu estou vendo, dá um pouco esse sentimento. Mas, só dizer para vocês aqui que aconteceu, o preço começou a querer acertar, quebrou a safra, deu outra pancada. Mas olha quanto que caiu depois, tá? Por quê? Porque a gente produz mais. O mundo todo produz mais, aduba mais. E a oferta vem. Então, a minha humilde aqui opinião para todos aí. Estou com o melhor das boas intenções, com o objetivo de vocês fazerem o melhor resultado possível. Eu acho muito perigoso comprar insumo caro sem vender alguma coisa. Tá? Eu não gosto disso. Porque existe risco, sim, né, na próxima safra nossa, seja por causa do câmbio, seja porque a safra já foi boa, tá certo? Tem 2 safras boas. Tá? Ninguém tem poder divino, gente, ninguém tem poder divino. E a gente tem que ter a cabeça no lugar, né? Não precisa vender tudo, obviamente, é isso que eu estou dizendo aqui. Tá? E eu acho que a gente consegue fechar bons negócios travando as pontas. Por gentileza, tem outra pergunta, Tiago, pelo toque que me deram aqui não sei se eu respondi adequadamente. Não, perfeito, Alexandre. A pergunta foi respondida. Eu acho que esse é o que a gente orienta o produtor também para sempre estar aí alicerçado num contrato para poder garantir o custo de produção. A gente teve uma outra pergunta aqui, já que a tela está no milho aqui, né? Até foi uma pergunta que o Rubem trouxe para a gente aqui, em relação a esse mercado interno de milho está muito posicionado. Em função dos estoques, de todas as incertezas de clima, e também, porém, a gente está tendo uma importação. Agora, há pouco tempo, né, está sendo importado o milho aí, e a pergunta é se isso sinaliza que o milho já está chegando próximo a um preço teto. Rubem, primeiro um grande abraço, né? Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e pela longa história que nós já construímos juntos aí de tantas análises de mercado, né? Deixa eu dizer o que eu acho. Assim, se a safra americana não tiver um problema sério, tá? Eu acho que sim, a gente está chegando perto, tá? O real está apreciando. Acho que a safrinha, o Thiago fez um resumo impecável, né? O que eu estou vendo da safrinha, Rubem? Parte norte do Brasil, muito bem, obrigado, tá? Deixa eu até mostrar um pouco isso, que eu acho que eu devo ter um mapa aqui que nos ajuda a gente olhar um pouquinho para isso, tá? Isso aqui é um mapa de umidade de água disponível no solo, tá? O que é a nossa avaliação, tá? Toda a região norte do Mato Grosso, tá? A gente está vendo situações no Maranhão, a gente está vendo situações na Bahia, a gente está vendo em pedaços do Goiás, tal. Isso aqui vai ser talvez a melhor safra da história, tá? A gente está vendo a gente atende muita gente, né? Atende produtores muito grandes e tal. A gente vê situações que vão ser lavouras espetaculares. As nossas regiões aqui, né? Eu sou um modesto pecuarista aqui no Mato Grosso do Sul, né? A gente vê São Paulo, vê as regiões do Paraná, sul do Mato Grosso, um pedaço do Goiás, Minas Gerais, né? Essas regiões estão precisando demais de chuva, nós sabemos disso, tá? O que os meteorologistas estão dizendo para a gente? Toda semana aparece, vai chover, né? Como o Thiago falou, aí não vem, né? A gente está desse jeito. Aparentemente, para o Paraná, a gente tem chuva aí prevista para essa semana, e alguns modelos que a gente acompanha estão sugerindo que na última semana de maio, aí essas chuvas avançariam, inclusive para o sul do Mato Grosso, pegariam o Mato Grosso do Sul, etc. Então, bem, considerando, né, que isso ainda seja possível, tá? Eu acho que a gente tem uma safrinha bem inferior ao potencial, sim, tá? Mas ainda dentro de um volume
tá, que a gente acredita que equilibra o mercado. Como você bem perguntou, tá, existe já um pedaço vendido para exportação, existe um pedaço já comercializado, não é tanto quanto nas safras anteriores. Por quê? O produtor vendeu menos, né? A incerteza do clima não tem permitido avançar muito as vendas, tá? Então, me parece que se porventura, né, tivermos alguma redução, Rubem, ainda não é aquele ano que a gente já viu um pedação já pré-comercializado, tá? A gente está percebendo algumas recompras de contrato com a exportação, tá? Já apareceu, já detectei isso, né? Tá? Então, me parece que a gente está chegando, sim, num ponto de equilíbrio, e a safrinha tende a entrar e tende a acalmar esse movimento. Muito mais forte essa oferta, né, nessa região norte do Brasil, né, que colhe muito bem, mas ainda acredito que teremos, dado o alto nível da nossa agronomia, a chance de ter uma colheita. Mas, Rubem, isso aqui, sim, depende muito do andamento da safra americana, né, porque a safra americana precisa vir bem. Alexandre, você apostaria contra a safra americana? Eu nunca aposto contra os americanos, tá? Sinceramente, a minha vida me ensinou, eles são muito competentes, eles têm um tipo de solo que aguenta muito desaforo, porque acumula muita água. O meio oeste americano era um pântano, então tem uma capacidade de retenção de água muito grande. Tá? A instalação está perfeita? Não, não está. Por isso que o Chicago está tão nervoso. Tá? O plantio foi rápido, mas o clima ainda não está perfeito. Tá? Então, a mensagem aqui, Rubem, que eu acho que resume a minha fala, acho, até agora, nada no clima americano vai dizer que vai ter uma quebra de safra significativa, não, né? Mas, por favor, senhores e senhoras, eu não tenho poder divino, nenhum de nós tem, né? Então, obviamente, um quadro desse apertado não permite desaforos, né? Tem que vir uma safra boa, tá? Então, me parece que sim, a gente está chegando perto do momento, né, de pico, se não tiver uma quebra importante nos Estados Unidos. Pessoal, um ponto importantíssimo para a gente ir fechando o raciocínio aqui, que eu acho que eu gostaria de compartilhar com todos. O que mudou o mundo? Qual foi Por que de repente, então, se não teve tanta quebra de safra, por que as coisas subiram tanto? Basicamente, pela China, né? A gente já detectou isso, já conversamos, inclusive, em eventos aí na Copacol, né? A gente viu o episódio da peste suína africana aparecer lá em 2018 na China, dizimou 40 e tantos % do rebanho suíno chinês. O governo chinês botou um esforço gigantesco de reconstrução desse rebanho na mão de grandes produtores, tá? São os maiores do mundo hoje. Hoje tem empresas de suíno listadas em bolsa na China. Duas famílias de produtores de suíno estão hoje entre as 20 maiores fortunas da China, tá? Para ter uma ideia da dimensão disso. E esta recomposição de rebanho, que é extremamente forte, ela hoje é baseada em ração. Aquilo que foi destruído era um rebanho de fundo de quintal, que não participava do mundo da ração, e essa reconstrução hoje é pautada em cima de ração. Aí o que aconteceu? A China vem aumentando sua importação de soja e a China entra no mercado de milho de uma maneira muito relevante, comprando hoje... Opa, eu pulei, deixa eu ver se eu acho. Está lá embaixo. Eu vou falar, em vez de ficar mostrando, mas a China sai de 3 milhões de toneladas de importação e hoje vai beliscar os 30. Alexandre, 30 é muito, é pouco, o que você acha, etc. É muito para o comércio mundial de milho. O comércio mundial de milho, gente, são 160, 170 milhões de toneladas, dos quais os Estados Unidos exportam 60 e pouco, nós brasileiros, no ano normal, 35 a 40, tá certo? Não, aí a Argentina 32, a Ucrânia 32, pronto, soma esse grupo dá 160 milhões de toneladas. Certo? Aí eu mostrei para vocês o cenário dos Estados Unidos, não tem como exportar mais. O brasileiro não há, pega a pergunta do Rubem, não há como a gente exportar mais com a safrinha menor que a gente já está considerando, né? A gente imaginava que podia colher 85 milhões de toneladas de safrinha,
Hoje, Rubem, estou falando aí de 73, se entrarem essas chuvas que nós esperamos entrar agora nessas semanas e na última semana de maio. Se isso acontecer, acho que ainda dá para colher de 73 milhões e qualquer coisa, tá? Obviamente, isso não permite ao Brasil exportar 35 milhões de toneladas de milho. A gente tem que ir para os 29, 30. Tá certo? Então o Brasil também está dizendo para o mundo, ó, não vou exportar tanto. Aí a Argentina, semana retrasada, o governo argentino anunciou ao mundo que vai segurar mais grão, porque está preocupado com o preço do alimento interno na China. A Ucrânia fez o mesmo. A Rússia está segurando o trigo, tá certo? Então você olha para o contexto, a gente está vendo uma demanda nova e os chineses comprando muito grão no mercado internacional e pressionando. Esta é a principal explicação para o aperto nos mercados mundiais. Então, alguém tem que crescer essa produção para compensar essa mudança estrutural na China. Isso veio para ficar, gente. A implicação, como eu mostrei, né, os chineses comprando mais grãos, o preço da carne no resto do mundo também subindo, porque a China também está importando carnes. Não bastasse importar mais grão, os chineses estão importando mais carne. Vocês querem ver, ó? Olha a importação chinesa até março, foi recorde, aliás, viu? A maior importação da história, feita pela China, né, de carne, importou praticamente 1 milhão de toneladas de carne bovina, de carne suína e de carne de frango, um recorde, tá? Então, o chinês está lá, a economia crescendo 8,5%, há quem fale 10%, recuperação de demanda, tá certo? Ainda o rebanho, na nossa opinião, não foi reconstituído. O Alexandre Rosa vai falar um pouco, né, sobre esse assunto. A gente trabalha juntos aí em muitos eventos. Estou 100% alinhado com o desenho que ele está vendo, tá certo? Então, em que pese o fato que houve uma retomada de rebanho, a gente está trabalhando, então, ainda assim, com importação de carnes. Isso aqui pega o principal exportador de carne vermelha para a China é o Brasil, é por isso que a arroba não para de subir no Brasil, a arroba do boi. O principal exportador de carne suína para a China, os Estados Unidos. E olha, gente, o que aconteceu com o preço da carne suína nos Estados Unidos. A linha azul aqui, ó, cinza, mostra a explosão do preço de carne suína nos Estados Unidos no começo do ano. E veja, eles ainda não terminaram a vacinação, a economia não voltou, tudo que o governo vai transferir para a população não está na mão ainda da população, tá certo? Os restaurantes não voltaram a funcionar plenamente, e olha que loucura a formação de preço. Vocês vão me perguntar, por que isso? Porque o grão subiu, claro, o custo de produção subiu uma barbaridade nos Estados Unidos, vocês viram lá o que era o preço de soja, o que era o preço de milho, o que é hoje, né? No passo de um ano mudou radicalmente, né? Mais do que dobrou. Olha lá, em Chicago, o milho, no meio da pandemia, o ano passado, era $3 por bucho. Ele está chegando em 7,50, vai para 8, né? Tá perto de 8. A soja era 8,40, 8,50, virou 16. Então, vocês imaginem o custo de produção. Veja, essa é uma vantagem competitiva da nossa produção de carne, porque no ano passado, aqui o milho e a soja estavam subindo em reais, lá estava lá embaixo. Então, a indústria de carne americana vivia com um custo muito baixo, enquanto o nosso já estava subindo. Agora, eles estão enfrentando um custo de grãos muito elevado. E aí acaba forçando os preços de carne para cima. Se não quiser olhar só para o porco, nós já vamos falar de frango, olha esse quadradinho vermelho aqui, é o preço da carne vermelha no atacado, a carne de boi no atacado americano. Deem uma olhada, por gentileza, tá? Que pancada. Esquece esse azul aqui, esse aqui até atrapalha a gente, que foi uma explosão de preço no ano passado, no meio da pandemia nos Estados Unidos, porque aqui, ó, 40% do abate americano fechou. Aí não tinha carne, a carne explodiu de preço. Mas vamos comparar esse preço aí da última semana com os anos anteriores, ó. Tá muito mais alto, gente. Muito mais alto. Quer dizer, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma alta em dólar no preço. O que isso significa? Significa que o mercado mundial vai subir tudo de preço em dólar. Vai subir o frango, vai subir o porco, vai subir a carne vermelha, porque esse é natural do ciclo de elevação de um custo de produção tão mais alto com uma demanda em recuperação. Esta é a tábua, digamos assim, de salvação da formação de preço de carnes no Brasil, né? Qual é o desafio brasileiro? Qual é o desafio? Né? O que primeiro, a questão do frango, eu acho que a gente tem que olhar. Primeiro,
o mundo está passando, além dos episódios de peste suína africana, está vivendo uma série de episódios de gripe aviária. Isso aqui é uma oportunidade para o Brasil, claro, porque nós estamos livres. Olha a importância da sanidade, olha a importância da tecnologia, da gente trabalhar com muito cuidado, com muito, né, e insisto, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho da Copacol, por toda essa seriedade de processo, de controle, etc. Certo? Então, olhem como o mundo inteiro está tendo problema, né, com exceção das Américas. Então, há uma possibilidade do mercado internacional por uma questão sanitária, e evidentemente isso ajuda as exportações brasileiras. 2, né? Os americanos começaram essa linha preta, os alojamentos de pintinhos, né, de pintos nos Estados Unidos, vem baixando pelo alto custo da ração. Ainda assim estão muito fortes, porque a demanda está voltando muito forte nos Estados Unidos e as exportações seguem fortes. E a gente começa a ver, então, o preço nos Estados Unidos do frango caiu um pouco a produção, a demanda crescendo, eles começam a dar sinais que eles também estão subindo mais agressivamente. E nós aqui no Brasil, tá? Esses dados são os dados oficiais do IBGE, saíram aí no mês passado, fechados do ano passado, tá, pessoal? Infelizmente, o IBGE está em home office, está com muito corte orçamentário, nós não estamos tendo os dados de abate mensais, ainda que provisórios, né, desde o começo do ano. Mas, no ano passado, a produção de frango brasileira cresceu 3%, e houve um aumento importante, eu só coloquei em paralelo aqui, né, porque vem havendo também um aumento importante no consumo de ovos, né? Então, aqui, as duas proteínas mais baratas, né, que nós temos no país, então, obviamente, num cenário de desemprego alto, de custo de alimentação muito elevado, há uma vocação para, né, a população consumir proteína animal, quem pode consumir mais barato, certo? E a gente está vendo o desenvolvimento dessa proteína animal no mercado interno, e eu insisto, isso vai acontecer, está acontecendo no mercado internacional, tá certo? E a gente está vendo aqui no Brasil, no começo desse ano, um alojamento muito alto de pintos, segundo a Pinco, né? Então a gente nota, né, que mesmo no ano passado, tendo sido um ano forte de produção, o nosso setor de aves vem produzindo em volumes importantes, tá? Pergunta, Alexandre, será que a gente consegue exportar ou consumir esses volumes adicionais? São situações desafiadoras, tá? Mas eu insisto, a gente vê demanda externa crescente e a gente vê um mercado interno mais desafiador pela situação econômica do país, tá? Então, nós olhamos aí os preços, né, do frango resfriado, eles estão em patamares muito elevados, tá? Aqui é de São Paulo, viu, gente? Passa São Paulo, tá como referência aqui do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Aí os dados de preço de frango aí da APA, né? A gente está vendo aqui também bem alto. Desculpa, está um pouco poluído esse gráfico, mas a gente vê, né? O custo de produção está forçando esses preços para cima. No mercado interno, né? O consumidor brasileiro está, né, acabando tendo que lidar com esses preços muito elevados, mas obviamente é sempre desafiador num cenário de desemprego, etc., né? Então, a gente nota, ao mesmo tempo, que as exportações brasileiras, né, estão indo bem, né, esse começo de ano. E eu queria só, para fechar minha apresentação, mostrar um ponto muito importante na minha análise, tá? Vou aproveitar a pergunta do Irineu lá atrás, tá, e juntar aos pedaços aqui. Primeiro, essa linha aqui, laranja com pontinho, é o preço em dólar da exportação de frango in natura segundo a SECEX. Esse é o registro da nossa exportação. Eu peço desculpas, viu, Walter, pessoal todo da liderança aí da cooperativa. Vocês têm preços muito melhores, isso aqui são os preços médios, né, do frango in natura da SECEX, que é um registro que a gente consegue acompanhar, mas o que é o ponto importante? Observem, por gentileza, né, que nos últimos anos, tá, durante todo esse período, o preço do frango médio, o Brasil, o maior exportador do mundo,
$1.600 a tonelada. Durante a pandemia, o preço de exportação caiu agressivamente. Olha lá o que eu falei, que em dólar os preços no ano passado estavam nos níveis mais baixos. Em reais o frango não caiu tanto porque o real depreciou, tá certo ou não? E aí veio caindo, e agora a gente começa a ver uma retomada dos preços em dólar, tá? Vejam que todo esse período aqui, gente, o que era o preço do milho e da soja? O milho era $3,5, $4 por bushel, a soja era aí $9, $10 por bushel, todos esses 5, 6 anos. Nós vimos lá atrás, naquele slide que eu mostrei do preço da soja e do milho. E naquele período de 2012 até o começo de 2015, quanto que era o preço da soja e do milho nesse período? A soja estava lá perto dos $16, 14 a $16 por bushel, e o milho estava aqui nos patamares de 6, $7,5 por bushel. Veja que esses patamares, durante 2, 3 anos, consolidaram o frango a 1.800 até $2.200 a tonelada. Então, qual é a minha mensagem final para a gente fechar o nosso raciocínio? Né? O mercado mundial reprecificou os grãos e, conforme o tempo for passando, vai reprecificar todas as carnes, tá certo? E é isso que vai nos ajudar, né? O componente exportador vai nos ajudar com um câmbio de 5 e pouco aquela parcela exportadora ter uma remuneração mais forte, dado que o Brasil, embora sejam preços recordes, ele tem tido uma dificuldade de ir além dos preços atuais. Tá? Então, Tiago, só para eu fechar meu raciocínio aqui com todos, espero não tê-los entediado aí com um excesso de número, mas é um encontro técnico, né? O CP Agro é um encontro técnico, mas o raciocínio que eu quero trazer a todos é basicamente esse, né? É um momento único, é um momento histórico, importante, porque os mercados estão muito apertados, tá? De grãos. Seguimos com uma demanda muito forte de China, né? Nova realidade que a China trouxe para o balanço mundial de grãos, tá? E isso vai puxando o preço da proteína animal para níveis novamente muito elevados. O mercado interno, né, vive um momento mais difícil desse repasse de preços de proteína em decorrência da pandemia, do desemprego, tá certo? E principalmente dos altos preços dos alimentos. Portanto, a gente tem um cenário muito bom na exportação, mais desafiador do mercado interno, tá? E a gente espera, né, que as safras andem bem aí, para que a gente possa ter um mínimo de equilíbrio nos mercados de grãos. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade de falar. Acho que eu passei um pouquinho do tempo que você tinha me pedido. Estou aberto aí para qualquer pergunta, debate, tá? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá ok, Alexandre. O pessoal está muito atento, a gente está acompanhando na tela aí, então muitos comentários positivos também sobre a apresentação aqui, trazendo muita informação. Eu só vou fazer mais uma última pergunta antes da gente encerrar, e ela é bem breve aqui, que alguns cooperados nos trouxeram aqui com relação à Índia. O Alexandre trouxe aqui se a gente tem alguma perspectiva da Índia como um comprador de soja, milho e carnes também. Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que separar a Índia de curto prazo com a Índia de longo prazo, tá? Curto prazo, a situação da Índia é muito difícil, né? A pandemia explodiu na Índia. Para vocês terem uma ideia, né? Eu acompanho muito o mercado de carne vermelha, sou um modesto pecuarista, né? E atendo muita gente no mercado. A Índia é o segundo maior exportador de carne vermelha do mundo, o mercado está parado, né? Ela atende os mercados mais pobres ali da África, do sudeste da Ásia. Está faltando carne, a carne está subindo muito, daí uma oportunidade para o frango que a gente vê. Então a situação da Índia nesse momento é muito difícil. Se nós avançarmos para o médio prazo, sem dúvida, os indianos têm um potencial de ampliação, né, conforme a renda for subindo, do consumo de proteína animal, que é muito baixo, né?
E aí, basicamente, são duas proteínas, né, que os indianos, eles não consomem carne suína, quase nada, muito pouca carne bovina, por razões religiosas, então sobra aí leite, né, e aves e ovos aí, né, carne de frango e ovos, né, são as proteínas que a gente consegue ver que os indianos têm um potencial de expansão de consumo bastante forte. Para ter essa expansão, vai precisar de soja também. Tá? Milho, eles têm mais tendência de produção, tá? Então a gente acredita que tem um caminho interessante. Entretanto, tá? Minha opinião pessoal, tá? Os indianos não serão os chineses em termos de tamanho, de volume, de consumo de carnes, né? Por quê? Porque eles têm hábitos diferentes mesmo, tá? Indiano rico, que eu já atendi alguns, eles consomem muito menos proteína animal do que nós, assim, né? Como padrão de consumo. Então, mas como a Índia é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, você sair de 5 quilos por habitante de frango lá para 10, já é um absurdo, né? Então, ainda assim, será muito inferior ao resto do mundo, sim, mas é algo muito grande, tá? Então, eu vejo, viu, Tiago, eu vejo com mais uma oportunidade aberta ao agronegócio brasileiro. Tá ok, Alexandre. A gente teve várias outras perguntas aqui. A gente não vai ter como responder todas, né, pelo tempo, mas eu não vou deixar de citar os nomes dos cooperados aqui que fizeram as perguntas. Depois a gente vai encaminhar para a tua equipe aqui e a gente responde para esses cooperados esses questionamentos. O Juan Felipe, o Antônio Osvaldo Simili, a gente teve também aqui o Juliano, César Célio Chernek, o Marcos Leôncio, Juliano Agulhão, mais outras perguntas aqui do Roberto Dudar. Então a gente teve várias perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder pelo tempo, né? Mas depois a gente passa todo esse questionamento para a equipe aí e a gente responde elas com calma e no detalhe. A gente gostaria realmente, né, de agradecer a participação, acho que foi muito esclarecedor, né? A gente tem esse cenário extremamente, vamos dizer, instável, e trazer essa visão aí ajuda a gente a tomar a decisão, vai ajudar com certeza o nosso cooperado que está assistindo aí de casa, né, a poder tomar a sua decisão de compra de insumos, de venda dos seus cereais. Então a gente gostaria realmente de agradecer aqui, né, Alexandre, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua conversa aqui com todos os nossos cooperados. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço, viu? Foi mais que um prazer, uma honra para mim, e desejo tudo de melhor a todos, tá? Tudo de bom, pessoal. Tá ok, muito obrigado. E a gente segue aqui então, despedindo do Alexandre, para a nossa fase final aqui, né? A gente pede, né? A gente encerrou a palestra aqui com o Alexandre, mas a gente pede que todos ainda permaneçam aqui no evento, porque agora a gente vai poder conhecer quem foram os ganhadores do nosso primeiro dia, né? Eu vou pedir para o Josimar, já está aqui com a gente, para me ajudar nessa premiação, né? A gente pede para o pessoal estar animado, estou pegando aqui os nomes também, para a gente poder começar. É isso aí, inclusive, Thiago, eu queria que o pessoal ficasse na torcida aí em casa, né? O evento, a gente está chegando na fase final agora do evento, e o momento, na verdade, agora finalizando tudo isso, né? Claro que agora é o momento de presentear quem participou de todo o evento, que fez questão de ficar do início até o fim de toda essa palestra, né? Essa verdadeira aula sobre o agronegócio brasileiro e as tendências atuais. A gente tem alguns nomes aqui, viu? Eu já vou indicando que a nossa produção já fez o sorteio aí em casa, então eu quero ver da plateia virtual. A gente consegue chamar a plateia virtual para dar um recadinho e mandar um oi pro pessoal? Ainda não. Então depois a gente vai ver a participação de todo mundo. A gente começa agora então fazendo o anúncio então, né, Thiago? Vamos lá? Posso começar aqui? Porque a gente tem um pessoal entrando com o pé quente aí, pessoal do Sudoeste. Opa, vamos já lá, entrando Sudoeste. no nosso CPA Agro Digital, ganhando premiação. Então lá da unidade de Pranchita, a gente teve uma cooperada aqui, que foi premiada na noite de hoje, a Ana Cássia Batistella. Parabéns! Aí. Isso aí, vamos comemorar, gente! Isso Parabéns! Aí. 3 mil reais, então! Feliz da vida, hein? Vamos gastar esse dinheiro aí nas lojas da Copacol, gastar em insumos, também no Copacol Supermercado, né?
Sudoeste aí com pezão direito aqui Pé na Copacol. quente, pé quente. Dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho pra gente. Obrigado, viu? Obrigado por participar. Tem mais então. Eu queria que o pessoal aí de casa, olha, fizesse figa, tivesse confiante aí da participação, do sorteio. Tem mais um ganhador agora, é da nossa região, que rufem os tambores aí, ó, trilha sonora, todo mundo preparado. O pessoal de casa tá animado ou não tá? Eu quero saber, hein? Vamos lá animar, gente. É do Universo. Tem muita gente participando aí da comunidade Universo, da unidade aqui em Nova Aurora. É o Velson Marcelino Vasconcelos. Parabéns, Parabéns, então. Tem confete? É, isso aí. Isso aí, gente. Vamos lá, Parabéns. então, para o terceiro ganhador da noite. Opa. Ganhador esse que é da unidade de Nova Aurora. A gente tem aqui o nosso ganhador. Tem o pessoal de Nova Aurora aí participando também. Mão pra cima aí. Wilson De Luca, parabéns. Aê, parabéns. Então, mais um ganhador. R$3.000 o Vale Compras. Lembrando que a nossa produção vai entrar em contato com os cooperados ganhadores e vai indicar, então, qual a melhor forma de pagamento desse Vale Compras de R$3.000, que poderá ser gasto nas lojas agropecuárias, no Copacol Supermercados e também na troca de insumos, né? É isso aí. Presentão da Copacol para vocês. Tem mais ganhador então, hein? A gente hoje está trazendo boas notícias, né? O pessoal tá em casa com vontade de ganhar. A gente segurou todo mundo até agora, até esse horário à noite. Eu acho que vale a pena, né? O presentão. Sudoeste de novo. Eita. Nossa, o pessoal tá, olha, com o pé quente no Sudoeste. É de Capanema, mais uma unidade da Copacol aí na região Sudoeste, na cidade de Capanema. Maicon Fernando Lipstein, né? O ganhador aqui. Parabéns da aí. região Sudoeste. Confete aí para vocês. A nossa produção vai entrar em contato e vai poder encaminhar então esse Vale Compras. Aí vamos para, na minha lista aqui, o quinto ganhador da noite aqui. E esse é aqui, Prata da Casa, de Cafelândia. Tem muita gente de Cafelândia assistindo aí. Rufem os tambores, gente. Vamos Vou dar o detalhe. A pessoa tá assistindo tranquila no sofá aqui. Seu Aquilino Viel, parabéns. Aê! Aí. Dá um tchauzinho pra nós aí. Parabéns, seu Aquilino. Vai gastar esse dinheirão aí, ó, o cheque. Feliz da vida acompanhando a nossa apresentação hoje. Que coisa boa, hein? Dá um tchauzinho aqui pra gente. Isso aí, valeu. Obrigado pela participação. E tem mais, então, mais ganhador, mais Vale Compras para você que acompanhou do início até o fim. Lembrando que teve que acompanhar do início até o fim, a nossa produção checou isso, né? Fez o sorteio, checou se houve o acompanhamento, também verificou se era mesmo o titular que estava acompanhando, tudo ok. Chegamos ao final. Agora, tem tambor aí também agora? Olha, depois a gente pode até fazer um cálculo de qual região ganhou mais, viu? É isso aí. Porque tem mais evento aí pela frente, eu quero depois fazer o ranking das cidades que ganharam. É de Nova Aurora. Nova Aurora, o pessoal aí tá também, olha, já é o segundo, né? É o Jair Castagna. Jair Castagna é o ganhador. Tem confete para ele? Opa! E tá acompanhando aqui ao vivo? Dá um tchauzinho aí, gente! Dá um joinha. Cadê, aí. Jair? Tchau aí pra gente? Cadê? Isso aí, valeu! Vamos gastar esse dinheiro aí, hein? É isso aí, a gente vai para mais um premiado da noite. Vou falar, o pessoal de Nova Aurora hoje, hein? Tá pé quente aí demais, hein? O próximo ganhador também é de Nova Aurora. E a gente logo vai poder conhecer quem foi aqui. Seu Agmar Uliana. A gente tem vídeo do seu Agmar aí? Olha aí! Aê! R$3.000 na Parabéns. conta. Copacol Supermercados, lojas agropecuárias, insumo, né? Já é um apoio aí, já é uma mão na roda, né? E tem o último da noite, então. Eu vou ser o porta-voz aqui desse ganhador. Você que está aí do outro lado com esperança, viu? Não é a porta da esperança, mas tem premiação hoje, né? É isso aí. Tem tambor aí também para esse, porque é o último. Eu quero anunciar com bastante suspense, viu? Acompanhou agora 8 horas e 40 minutos, né? Ficou até esse horário aqui ligadinho na nossa programação.
de Iracema do Oeste. O ganhador é o José Rubens de Oliveira, o último ganhador da noite de hoje. Então, mais um sortudo. Esse foi, na verdade, um presente aos nossos cooperados que acompanharam toda a transmissão, né, Thiago? É isso aí. A gente gostaria de pedir para o pessoal da produção colocar a nossa plateia aqui no vídeo para a gente poder fazer um encerramento aqui, se despedir do pessoal. Vamos pedir para todo mundo erguer a mão aí, dar um tchauzinho para a gente. Uma boa noite para todo mundo. A gente vê aí o pessoal das unidades, Cafelândia, Nova Aurora, região de Formosa, Goiânia, aí o pessoal do Sudoeste também, que a gente está conhecendo agora. Então, uma boa noite para todo mundo aí. Só lembrando, né, que amanhã a gente tem também o evento da piscicultura, para quem puder participar aí também, a gente poder, quem participou hoje pelo Zoom pode acompanhar pelo YouTube o evento da piscicultura e os piscicultores também podendo estar acompanhando amanhã. Agora o legal, Thiago, é que desde o início o pessoal estava com a pipoquinha, o chimarrão acompanhando. Pode deixar o pessoal aí no fundo do telão, gente, para a gente poder ver todo mundo que acompanhou a transmissão. Dá um tchauzinho aí, gente. Quem puder bate palma, dá um tchauzinho, fala um oi. Foi muito bom ter a companhia nesse primeiro dia, nesse primeiro evento. Lembrando que hoje vocês participaram pelo Zoom. Amanhã, canal oficial da Copacol no YouTube. Vocês vão acompanhar lá. O Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, vai estar aqui. Vocês estão convidados a participar, não pelo Zoom, mas pelo canal oficial da Copacol no YouTube. Antes de finalizar, Thiago, a gente tem um recadinho a respeito do aplicativo do Cooperado Copacol, que nesse ano foi muito importante em função da pandemia. A gente conseguiu ter contato direto com o produtor justamente porque havia esse auxílio tecnológico, essa ferramenta, e se não houvesse isso, não teria esse contato tão direto. Então, qual que é a importância? O que o cooperado encontra quando ele instala o aplicativo Cooperado Copacol? O aplicativo ele vem tendo atualizações, a gente está próximo de ter mais uma, mas muito importante nessa era digital, né, a gente ter todas as informações à mão. E eu acho que o app da Copacol tem esse objetivo de deixar o cooperado informado. Então, ele pode estar visualizando quais os insumos ele tem para retirar, quais os cereais ele tem a fixar. A gente tem toda aquela questão climática com as estações que a gente pode acessar. Enfim, são várias funcionalidades. A gente pede para o cooperado que ainda não tem o aplicativo baixado, que baixe para poder experimentar e ter toda essa informação à sua mão. Acho que é muito importante esse ponto. A era digital, a Copacol também levando essas oportunidades para o cooperado. E é uma geração tecnológica, então você pega o celular aí, aproveita que está em casa agora, quem não tem o aplicativo ainda, a maioria já tem, mas instala no celular o aplicativo porque ele vai passar por uma atualização. E essa atualização vai ser fundamental para a gente levar cada vez mais informação e mais conhecimento para você aí do outro lado. A gente queria agradecer a participação de todos, a gente quer agradecer o envolvimento de todos, vocês que fizeram todo o esforço na noite de hoje, de ficarem acordados até agora, também se conectarem, né, porque a gente sabe das dificuldades em relação às ferramentas, mas a gente deu um passo muito grande aqui na Copacol e a gente vai prosseguir cada vez mais com a tecnologia como ferramenta. Vocês são exemplos e fazem parte dessa história. A gente agradece muito a participação de cada um de vocês. Amanhã o evento continua, Thiago. É isso aí, Josimar. A gente gostaria de agradecer, né, a todos os cooperados que participaram conosco, ficaram conosco até o momento, né? É uma satisfação muito grande a gente poder preparar um evento, toda uma equipe aqui para poder levar um evento bacana e o nosso cooperado tá junto, tá participando, tá fazendo perguntas e a gente ficou acompanhando vocês aqui no telão também, a satisfação de poder ver essa cara de alegria com as informações que a gente trouxe para vocês. Em breve, esperamos poder estar juntos, né, para mais discussões. Até mais e uma boa noite. Boa noite. Pode passar o pessoal aí nos fundos para a gente poder ver. Continua aí, gente. Até mais. Tchauzinho. Obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau.